Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Pregação Transformadora. Nessa aula nós vamos falar sobre regras de interpretação bíblica. Algumas regras que precisam ser seguidas. Nós já aprendemos sobre o relacionamento do pregador e a oração, a base para o ministério. Entendendo que, através de uma constância na oração, o Espírito Santo irá iluminar ao pregador aquilo que a palavra de Deus carrega como revelação de Deus a nós. Mas a partir do momento que há uma iluminação, que um texto clareia em nosso coração, em nossa mente, quais são os próximos passos? Eu já posso pegar esse texto, esse versículo, essa palavra que ardeu no coração e levá-lo direto ao púlpito? A resposta é: melhor será passá-lo pelas regras de interpretação bíblica. Por quê? Quando nós respeitamos e passamos o texto bíblico, o versículo que lemos, o livro que estamos estudando, pelas regras de interpretação bíblica, nós vamos evitar erros, heresias, vamos evitar inventar aquilo que a Bíblia simplesmente não disse. Então, eu quero partir aqui de uma introdução. Os slides dessa aula estão aqui nos arquivos, bem como também a apostila. As regras de interpretação bíblica também são conhecidas como princípios hermenêuticos. Elas são diretrizes que ajudam a quê? Três coisas: entender, traduzir e explicar. Entender o texto, traduzir o texto e explicar o texto. Então, as regras de interpretação bíblica ou princípios hermenêuticos vai nos ajudar a entender, traduzir e explicar. O que é entender? Compreender para quem foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu. Essas perguntas são importantes para entendermos. Depois vem a questão do traduzir, que é descodificar a mensagem daquele tempo, trazendo a exemplo dos dias de hoje, o que de fato simboliza, o que de fato significa. O traduzir também faz parte de compreendermos as palavras primeiro no significado que lemos ali da língua portuguesa, e depois buscarmos também auxílio, apoio nas línguas originais, se tratando do Antigo Testamento, hebraico e aramaico, se tratando do Novo Testamento, grego koiné, enfim, traduzir e depois explicar. Explicar nada mais é de descodificar e passar a mensagem descodificada de forma audível, entendível para aqueles que ouvem. Alguns, quando estudam ou fazem cursos teológicos ou começam a ler bons livros, acabam deixando uma certa vaidade tomar conta do coração e começam a tentar falar muito difícil, a ensinar muito difícil, enfim. E o bom teólogo, o bom pregador, o bom ensinador é aquele que entende, traduz e explica. Entende o que o texto disse, traduz muito bem o que o texto diz e explica isso muito bem. E explicar é o quê? Descodificar. É tirar todos os códigos e falar de forma que os ouvintes possam entender. Essa é a grande verdade. Então, como que eu faço? A pergunta aqui é: como que eu vou fazer para aplicar os métodos hermenêuticos? Para aplicar as regras de interpretação bíblica? É uma pergunta quase que mais que óbvia, aplicando as regras que a hermenêutica nos dá. Então eu separei aqui das muitas que temos, seis regras que vão ser fundamentais. Se você seguir essas 6 regras à risca, você já vai estar à frente de 99% da maioria de pregadores da nossa atualidade
que não respeitam nem a metade da primeira regra, nem um terço da primeira regra. Então a primeira regra é: Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou Escritura explica a Escritura, ou Bíblia explica Bíblia. As respostas para textos bíblicos estão nos textos bíblicos. E a gente, a partir desta regra, vamos falar somente o que a Bíblia nos deu limite para falar. Fale só até onde a Bíblia te deu limite para falar. Se chegou um limite em que não há mais base, não há mais sustentação para falar, é até ali. É até ali que foi a revelação. Tem pregador que ele quer forçar o texto a falar algo que não está lá. Ele quer emendar a ideia dele, o que ele pensa. E não é o que eu penso, é o que está escrito, que já está revelado, que precisa ser então interpretado, traduzido, entendido. Então, o princípio de que Bíblia interpreta a própria Bíblia significa que as Escrituras devem ser entendidas à luz de outras passagens bíblicas. A segunda regra é: contexto é fundamental. Texto sem contexto é pretexto, e é pretexto para as heresias. Toda heresia acaba que ela não tem contexto. E o que é necessário analisar no contexto? O que é contexto? O que vem antes, o que vem depois, o versículo anterior, o versículo posterior. O que é contexto? É aquilo que envolve a história do que você está lendo, o pano de fundo histórico, quem era o rei, quem era o monarca da época, qual era o período, é período dos profetas, é período patriarcal, é período da graça, enfim, entenda o momento, a dispensação. Isso tudo faz parte do contexto, para que se entenda o texto, certo? Então, considere o contexto imediato. Versículo que vem antes, versículo que vem depois. Capítulo que veio antes, capítulo que veio depois. E depois você vai considerar outros 3 contextos, que são o contexto histórico, o contexto cultural e o contexto do livro. Entenda o contexto do livro. Qual livro você está lendo? É Salmos? Opa, é o Inário ali. E está na parte dos livros poéticos. É Jó? É um livro poético. Porém é um livro do período patriarcal. Jó viveu lá na época de Abraão. Então você vai entender muita coisa se você entender por esse princípio. Opa, é nos evangelhos, é Mateus. Ah, sim, Mateus é judeu. Mateus escreveu para os judeus. Mateus escreveu na tentativa para provar que Cristo era o Messias, o rei prometido. Já a gente vai entender o contexto do livro. Opa, não, eu estou lendo aqui Evangelho segundo Lucas. Ah, Lucas não era judeu, Lucas era grego, um gentil. Escreveu para mostrar aos gregos o homem perfeito, Cristo, o homem perfeito. Então você vai entender no contexto do livro. Tem também a questão do contexto histórico. Entender como está a história. Por exemplo, Novo Testamento. O que está acontecendo na história quando começa ali os evangelhos? O povo estava debaixo do domínio romano. Os romanos subjugavam ali os judeus. Se você ler, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Juízes. Qual que é o contexto histórico de Juízes? O período do governo chamado governo teocrático. O próprio Deus governava Israel. Depois, quando você já chega ali de 2 Samuel à frente, o livro dos reis, você já vai ver o governo monárquico, não é mais o governo teocrático. Já há agora um ministério profético estabelecido. Então entenda o contexto histórico. Também é fundamental entender o contexto cultural. Qual é a cultura do momento em que você está lendo aquele texto? Para você não pegar um texto que foi escrito para Israel, lá na lei de Moisés, lá no Levítico, e querer aplicar para a forma cultural dos dias de hoje. Pega lá o texto que falava de questões, de costumes para o povo judeu, lá naquele tempo, e trazer para os dias de hoje, querer colocar na cultura de um tempo diferente, de uma cultura diferente, no período da igreja. Então, por isso, o contexto é fundamental. Terceira regra para se passar qualquer texto que você está estudando, pelas regras da hermenêutica, pelos princípios hermenêuticos.
Terceira regra é: compreenda o sentido literal. Essa palavra literal hoje foi muito banalizada, né? Todo mundo quer falar o tal do literalmente. Literalmente falando, literalmente falando. E muita gente nem sabe usar, empregar o literalmente. O literalmente é quando a palavra toma o seu sentido comum, o seu sentido exato. Aquilo mesmo que está escrito é o que é para ser entendido. E existe o sentido figurado. Então, muitas das vezes as pessoas usam esse termo literalmente falando, mas na verdade ela queria usar figuradamente falando. Então tem a questão figurada, que é quando é como se fosse uma comparação, mas tem o literal. E é muito interessante que compreendamos o sentido literal do que estamos lendo. O que realmente aquele texto queria dizer. Sempre que possível, tome a palavra no sentido comum. A interpretação literal da Bíblia é um método que busca entender o texto exatamente como foi escrito. Do jeito que está escrito, para que entendamos. E aí depois, é lógico, você vai aplicar outras regras ali. Mas a primeira a terceira que eu estou apresentando, mas no sentido da questão do literal, a primeira coisa é entender primeiro o que aquele texto está querendo falar conosco e nos ensinar. Quarta regra é: entenda o propósito do autor. E aqui a gente tem que desconstruir essa ideia de que a Bíblia teve 40 autores. Sempre eu ouço gente falando: a Bíblia teve 40 autores. A Bíblia não teve 40 autores. A Bíblia teve mais de 40 escritores. Porque como que é a composição? O autor da Bíblia é quem? Deus. O assunto principal da Bíblia, Cristo. O intérprete da Bíblia, Espírito Santo. São esses três. Um é o autor, outro é o assunto, outro é o Espírito Santo. Agora, teve 40 ou mais de 40, como é de costume falar, mais de 40 escritores que escreveram. Então a Bíblia tem mais de 40 escritores. E qual é a quarta regra da hermenêutica? Entender o propósito do autor, ou seja, de Deus, com aquele texto. Tente entender a intenção original do autor. Isso envolve estudar o público-alvo, a situação histórica e o propósito do livro. Para quem estava sendo escrito? Qual era a situação histórica do momento? O povo estava em cativeiro, o povo estava livre, o povo estava bem, o povo estava em pecado, o povo estava com problema. Qual foi o propósito? Ensinar? Dar um alerta? Entregar uma profecia? É um escrito escatológico para o futuro? Isso é muito importante, entender o propósito original do autor. Para mim, por exemplo, não pegar um texto que tinha um outro propósito e aplicar para algo diferente nos nossos dias. Quinta regra: faça a interpretação histórica e gramatical do texto. O que é interpretação histórica? Considere o significado das palavras no sentido original e o contexto histórico em que foi escrita. Então, considerar o significado das palavras no idioma original é a interpretação gramatical. Se eu estou no Antigo Testamento, o idioma original é hebraico. E tem algumas partes que foi aramaico. Se eu estou no Novo Testamento, o idioma original é grego. Então, fazer essa interpretação gramatical é muito boa. E tem ferramentas já de graça na internet que nos ajudam a fazer isso. E quando eu for falar do hebraico e do grego mais à frente aqui, eu vou apresentar essas ferramentas a vocês. E a interpretação histórica é entender o momento histórico, o momento que estão passando. Uma coisa é falar de um texto do período patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó. Outra coisa já é falar de algo no período teocrático, período dos juízes. Outra coisa já é falar de um texto que está no período monárquico. E aí no período monárquico eu já tenho textos que estão dentro do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, e outros dentro do reino dividido. A partir do rei Roboão, divide Israel e Judá, se torna 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Uma capital era Jerusalém, outra capital era Samaria. De um lado está Israel, de outro lado está Judá. Outra coisa já é eu ler textos já que estão no período do cativeiro babilônico.
Outros textos que já estão no período em que a Pérsia derrubou a Babilônia e através de Ciro começou a ter o retorno de judeus a Jerusalém. Outra coisa é eu chegar lá no Novo Testamento e naquele contexto histórico está ali nos Evangelhos. E depois, mais tarde, já saio dos Evangelhos, já vou para as cartas paulinas, período das igrejas da Ásia. Esses períodos vão mudando muitas formas. Então é muito interessante que eu faça uma interpretação histórica. Que momento que eu estou lendo esse texto? O que estava acontecendo aqui? Qual que era a ideia desse momento? Isso vai te ajudar a entender muita coisa. E por último aqui, para caminharmos para o fechamento da aula, a sexta regra. E essa é uma das principais. Não é a principal, uma das. Todas têm a sua importância. Mas essa aqui, ela tem uma importância um pouquinho a mais, porque se você aplicar tudo que eu falei até agora, e não aplicar essa aqui, você vai perder tudo. O pastor vinha aplicando os métodos, as regras até a quinta, as regras, né? Até a quinta regra. Mas não apliquei a sexta, perdeu tudo. Porque aí não vai ter o fundamento daquilo ou do texto que você está estudando. O que é essa regra? É a aplicação prática. Tudo que você foi iluminado lá na oração, depois que foi iluminado, passou isso aí pelas regras da hermenêutica. Primeira regra, segunda regra, terceira regra, quarta regra, quinta regra. Agora isso já está bem claro para você, você já está entendendo aquele texto, você já tem bases ali, você já criou um fundamento sobre o que você leu. Aí vem a aplicação prática, que é buscar aplicar os ensinamentos bíblicos de maneira relevante na sua vida. Então, o primeiro que precisa aplicar os fundamentos que aprende biblicamente é o pregador. Por isso que o pessoal criou, né, a ideia, o pregador tem que pregar o que vive e viver o que prega. Mas essa questão é fundamental, principalmente no sentido daquilo que lemos aplicar primeiro na nossa vida. Queimar primeiro no nosso coração, acontecer primeiro na nossa mente, para que possamos passar adiante, para que possamos entregar isso. A palavra arde primeiro aqui. Independentemente do texto, é um texto de exortação, é um texto que exorta contra o pecado, então a gente recebe a exortação, evita o pecado e vai falar dos benefícios disso. Ou seja, precisamos aplicar, trazer para os dias de hoje. É um conceito lá do sermão expositivo também, né? Ler, explicar e aplicar. Então, a gente lê os textos, a gente é iluminado, a gente entende, descodifica aquilo ali, compreende e precisa aplicar. Trazer lá daquele período para cá, porque há um abismo do período bíblico para o nosso período, abismo histórico, abismo cultural, abismo linguístico, e aí eu preciso trazer para cá. Então esses são as seis regras do princípio da hermenêutica, que são as regras de interpretação bíblica. Então, primeira regra, Bíblia interpreta a Bíblia. Segunda regra, contexto é fundamental. Terceira regra, compreenda o sentido literal. Quarta regra, entenda o propósito do autor. Quinta regra, faça a interpretação histórica e a gramatical. Sexta regra, faça a aplicação prática na sua vida e também nas suas pregações.